Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos da nossa live, nosso date diário. Tô finalizando aqui um negócio enquanto vocês vão sendo avisados da nossa live. Gente, como é bom poder estar reunido todo dia, hoje feriadão, mas é sempre bom a gente poder compartilhar da palavra e também dos propósitos de Deus, né, para a nossa vida, para as nossas finanças. Então, o Senhor vai nos abençoando neste tempo. E você que está assistindo a live já refeita, já reprisada, né? Live salva. Seja também muito bem-vindo à nossa live. Deixa eu botar o tema da nossa live de hoje. Olá, pretas sobrancelhas. Deixa eu já pôr o tema da aula de hoje. Eu tenho ouvido muito a história de vocês. Muita gente tem compartilhado seus sonhos, seus anseios. Então, na live de hoje eu decidi falar um pouco sobre esses sonhos e nos próximos dias a gente também vai poder compartilhar mais sobre eles. E é bem interessante quando a gente fala, né, dos sonhos. Isso vai dando um senso de responsabilidade tão grande pra gente de poder abençoar vocês nos sonhos de vocês. Eu também tenho muitos sonhos, então eu sei o quanto é importante a gente poder ajudar o outro a realizar os seus sonhos, e o objetivo do Prospere não é diferente deste. E hoje a gente vai falar, né, de alcançar a estabilidade financeira e o bem-estar. Eu imagino, e hoje é um dia de feriado, hoje é um dia que as famílias estão aí reunidas e deve ter gente fazendo almoço, deve ter gente preparando bacalhau, e eu já digo a vocês, gente, eu sou apaixonada por bacalhau e eu esqueci que hoje era feriado, eu esqueci sexta-feira, né? Seria Sexta-feira da Paixão. Eu estava tão envolvida em tantos projetos, eu realmente me desconectei assim do feriado. Ontem eu até falei que hoje ia ter live no feriado, mas eu não me preparei para o feriado. Então assim, ai Jesus, nem ir ao mercado eu fui. Eu estava muito corrida essa semana, muitos projetos, muita coisa sendo preparada para abençoar a vida de vocês. Bom dia, Jesus, seja bem-vinda aí à nossa live. E hoje a nossa live vai ser bem prática, vai ser uma aula para você já pegar o conteúdo dessa aula e você poder aplicar aí na próxima semana, nos próximos dias, e você já ter aí resultados para a sua vida. Não que as demais não sejam práticas, mas eu não sei, essa live de hoje ela falou assim de uma maneira muito pessoal ao meu coração, e eu espero que abençoe também a sua vida. Me chamo Adriana Dias. Se você está chegando, né, se você ainda não conhece, se você está assistindo pela primeira vez e está assistindo a live gravada, ela vai ficar salva depois. Eu me chamo Adriana Dias, eu sou administradora, eu sou missionária há 14 anos, idealizadora do Prospere, e eu te ajudo a ser liberta financeiramente através da Bíblia. Eu tenho entendido que a questão financeira, ela é espiritual, ela é um movimento espiritual, ela tem o poder de aprisionar pessoas, ela tem o poder de trazer destruição familiar. Então eu tenho entendido, e falar de finanças, falar de educação financeira nada mais é do que trazer libertação para as pessoas, libertação para as famílias. Então nosso objetivo é esse, tá? E através da palavra de Deus, as suas finanças elas possam prosperar e você possa se tornar uma pessoa
transformada. Hoje nós vamos falar de estabilidade financeira, é um anseio e muitas pessoas têm, sabe, aquele desejo de entrar num lugar e poder sentar, jantar com a família, visitar um lugar, fazer uma viagem e saber e ao voltar vai estar tudo bem. Esse é o sonho da maioria das pessoas e é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Desse anseio da gente poder ter tranquilidade, da gente ter as nossas finanças em dia, para a gente ter segurança, para a gente ter paz. E o trabalho do Prospere, ele é um trabalho evangelístico, mas mais do que evangelístico, ele é também um trabalho discipulador. Porque o discipulado, ele tem esse olhar do ensino, esse olhar de te alinhar à palavra de Deus, né? Esse olhar de te mostrar um caminho. Esse é o propósito que nós temos hoje através do Prospere, e eu quero te convidar a pegar a gente pela mão, não soltar até que você chegue nos objetivos que você tem. E para iniciar a nossa manhã, eu quero compartilhar com vocês o Salmo 23. E o Salmo 23, no verso 1, vai dizer assim, eu vou ler ele todo, eu tinha anotado o verso 1, mas eu vou ler ele todo. Diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse Salmo de Davi, ele traz a nossa plena confiança no Senhor, né? Ele traz para nós a plena confiança no nosso pastor. O pastor e conhece a nossa... nós conhecemos a voz, o pastor nos conhece, o pastor nos alimenta, o pastor nos mostra o caminho, nos traz segurança e nos protege. O texto, ele diz que ainda que você ande, né, por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum. Quando nós estamos falando de finanças, muitas das vezes é nesse estágio que as pessoas se encontram. Muitas das vezes é nesse lugar que eu tenho a oportunidade de encontrar algumas pessoas. Mas a palavra, ela também diz, né? E você não vai temer aquele perigo, porque Deus está com você, pois tu estás comigo. E como é importante você entender que o Senhor está com você, independente da área que você esteja precisando de suporte. Não importa se é na sua vida familiar, e ainda que tudo esteja muito turbulento, e tem momentos em que você olha e você fala, Senhor, o negócio está estranho, mas o Senhor, Ele está com você. Talvez você olhe para as suas finanças e você pense, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, sim, há jeito, sim. E ali ele vai dizendo, né? Lá no verso 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E esse texto, ele está falando dessa presença constante do Deus que é bom e do Deus que é fiel. A bondade e a fidelidade do nosso Pai nos acompanharão. Então, se hoje você está olhando para as suas finanças e você não está conseguindo perceber nelas a possibilidade de você realizar os seus sonhos, eu quero te convidar não a confiar no Prospere, nem em mim, mas a confiar no Deus que criou o Prospere, no Deus que me criou, no Deus que me chamou pelo nome quando
Tantas situações aconteceram, ele estava ali junto de mim, ele me inspirou. Quando, num momento muito terrível para o nosso mundo, né, para todas as nações, foi a Covid, e tanta gente temia por tantas coisas, num quartinho, lá numa cidadezinha de interior de 24 mil habitantes, ali o Senhor criou o Prospere. Ele não entregou eu vou usar um termo, vocês vão me entender. Ele não entregou a nenhuma pessoa grande, nenhuma pessoa famosa. Ele entregou uma pessoa simples, humilde, e estava ali apenas dedicada a servir as pessoas. E Deus, ele faz isso. Ele achou Davi escondido, ele achou José numa prisão, e ele tem achado os seus servos em vários lugares improváveis para fazer a obra dele. Então, confie na bondade, confie na fidelidade do Senhor, porque Deus tem planos para a sua vida, e são planos de paz, são planos de te fazer prosperar, te dar um bom futuro e te dar paz. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa estabilidade, esse bem-estar, e a gente busca, mas a maior estabilidade e o melhor bem-estar que a gente pode encontrar na vida é na palavra de Deus, é em Deus, né? E nós precisamos ter aquele nosso momento, e a gente vai para o nosso secreto, a gente vai para um lugar onde é só você e Ele, e você clama pelo Espírito Santo, e é nesse lugar que Deus vai te dar as melhores estratégias para você sair da situação que você vive hoje. É nesse lugar que Deus vai quebrar barreiras que estão impedindo você de organizar suas finanças e de você se encontrar num lugar de paz. Deus, ele vai mover pessoas para te ajudar, ele vai abrir portas para os seus negócios, para o seu trabalho, porque Deus, ele é Deus. E além dele ser Deus, ele é Pai. E além dele ser Pai, ele é um cuidador, ele zela pela nossa vida, ele é o nosso Senhor. Então, como nosso Senhor, ele quer prover tudo que a gente precisa. Sejam bem-vindas, quem está entrando na live. É tão bom a gente poder compartilhar a palavra de Deus, e tudo na nossa vida está conectado à palavra de Deus, né? Não existe assim, não, eu vou falar de finanças, não posso falar de Deus. Não, agora eu vou falar de missões, eu posso falar de Deus. Não, gente, tudo está alinhado, tudo está conectado. O nosso Deus, ele criou todas as coisas. Então, ele deseja que a gente esteja aí muito alicerçado na palavra dele para cuidar bem das nossas finanças. Dito isso, a gente já falou sobre o Salmo 23, já ministramos, né? E Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a questão mesmo da estabilidade financeira. Então, quero debater com vocês alguns passos práticos para a gente alcançar a estabilidade financeira. Um desses passos práticos é o gerenciamento de despesa. Quando a gente fala de gerenciamento, normalmente as pessoas, a mente das pessoas é levada para algo muito complexo, para algo muito difícil, para algo que você vai ter que saber de matemática financeira, você vai ter que saber de Excel, de planilha, de não sei o quê, e ali a pessoa já desiste. Mas não, gente, tem formas simples da gente gerenciar as nossas despesas, tem formas muito simples de você ter um controle sobre a sua vida financeira e de você conseguir visualizar a situação em que você está e tomar decisões do rumo para onde você deseja ir, tá? Então, primeiro ponto para a gente ter estabilidade financeira é gerenciar as nossas despesas. Segundo ponto é aumentar a renda. Nós já temos lá no nosso feed uma live sobre renda extra, mas a gente também precisa entender, quando a gente fala de aumento de renda, a gente pode estar pensando na nossa renda principal. Então, se você trabalha, né, numa empresa formal, você precisa buscar meios de ganhar mais.
né, de ter mais promoções, tem lugares que você é promovido a partir de formações que você vai fazendo. Então, você fez uma pós, aí você tem ali um bônus, né, de receber um valor a mais, você fez um mestrado, você fez um doutorado, isso vai sendo acrescido. Então, é muito importante você pensar em como você pode, quais mecanismos você tem para aumentar a sua renda onde você já está. Se você é empreendedor, você tem que fazer mais dinheiro. Se você trabalha com serviço, você tem que vender mais, você tem que ir atrás de mais clientes para que você possa realmente aumentar a sua renda. E um terceiro ponto que a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso é o planejamento para o futuro. Um dos maiores temores que as pessoas trazem para mim é em relação à aposentadoria, né? Especialmente para quem é missionário, para quem é líder, para quem é pastor, que trabalha através de contrato de FGTM, tem muito temor de saber como vai ser o futuro, né? Então, é importante a gente começar a pensar nesse planejamento. Dentro desse gerenciamento de despesas, é importante você parar e criar um orçamento financeiro realista. Então, você precisa saber quanto hoje você ganha e você precisa saber quanto hoje você tem de despesa, tá? E dentro desse cenário, você precisa criar orçamentos que demonstrem a realidade que você viva. Não adianta você, uma renda de R$5.000, você querer botar dentro dela 500 mil planos diferentes. Não, você precisa fazer um bom orçamento. Esse orçamento precisa refletir a sua realidade atual e esse orçamento precisa projetar o lugar para onde você quer ir, né? Então, você tem sonhos? Beleza, acompanhe o seu orçamento atual, mas já projeta para o futuro o que você também deseja fazer, prosperar, ser abençoada, crescer e sonhos que você deseja realizar. Mas ele precisa estar dentro do orçamento. Até quando você vai fazer um plano, né? Você ganha R$5.000 e você quer comprar um carro novo, e esse carro só de manutenção, só de combustível, ele vai tomar em torno de R$1.000 mês. Não é um orçamento realista, né? Você vai ter uma despesa do seu carro em torno de R$2.500. Poxa, você vai botar metade da sua renda a serviço de um veículo e só é um passivo, não vai te gerar uma outra renda. Então, tudo isso você precisa pensar quando estiver fazendo o seu orçamento. Você também precisa economizar para as emergências. E esse é um ponto que deixa as pessoas muito aflitas, porque o orçamento já está justo, muitas das vezes ele não está fechando, e aí a gente diz que além dele não estar fechando, eu ainda preciso ter um valor para emergência. E eu mudei, eu não sei quem lembra, mas eu vou mudar em todos os meus documentos, em todos os meus materiais, não vai ter mais a palavra reserva de emergência. Vai ser a reserva do esconderijo do Altíssimo. Porque uma pesquisa foi feita e diz que toda vez que você tem uma reserva de emergência, você constrói uma reserva de emergência, você vai ter uma emergência. A sua mente te prepara para uma emergência. Então, vai ser a sua reserva do esconderijo do Altíssimo, porque a sombra dela você descansará. Então, é importante você economizar para situações que fujam ali do seu orçamento. Mas, Adriana, como eu faço isso dentro de uma renda que já está tão comprometida? Ao longo das nossas lives, a gente vai instruindo, a gente fala muito sobre isso na mentoria e quando a gente tem a oportunidade de estar mais próximo. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, você precisa ter um orçamento realista, economizar para sua reserva do esconderijo do Altíssimo e você precisa também reduzir e eliminar dívidas. Em alguns momentos você vai ainda precisar reduzir suas dívidas. Você não vai ter ainda ali condições, né, de eliminar completamente, mas você pode ir reduzindo. E com o passar do planejamento você vai eliminar todas as suas dívidas e é muito importante que você trabalhe
para que você possa eliminar essas dívidas. Isso vai te trazer realmente mais libertação, isso vai te trazer mais consciência do seu orçamento e isso vai produzir coisas boas. Em quais momentos fazer dívida é importante? Eu não vou nem dizer que a palavra seja é importante, mas é permitido e é permitido assim um coração cheio de alegria em 2 momentos, né? Primeiro, quando você está investindo num negócio. Você vai começar a fazer bolo de pote. Só que para você começar a fazer bolo de pote, você precisa ter ali um investimento inicial. Você precisa comprar o material, você precisa comprar maquinário, você precisa comprar os insumos, embalagens, você precisa preparar um Instagram legal, né? Ter uma identidade visual. Então, você vai fazer um investimento no seu negócio próprio, você pode utilizar ali um empréstimo, né? Que é uma dívida. Busque, óbvio, as melhores opções, mas essa dívida é uma dívida bem recomendada, mas é uma dívida bem aceita. Porque uma vez que você tenha um negócio próprio, você vai poder fazer mais dinheiro. E fazendo mais dinheiro, você vai ter muito mais possibilidades aí de crescimento e desenvolvimento. Um outro momento em que você pode fazer uma dívida, e é uma dívida e vale a pena ser feita, é quando você está investindo na sua educação. Então, surgiu uma oportunidade de você fazer uma formação, você fazer um intercâmbio, você fazer um curso fora, você fazer um curso de idiomas e você não tem o dinheiro na mão, mas você pode financiar isso, né? Ou através do empréstimo, através do seu cartão. Essa é uma dívida que vale muito a pena você fazer, porque esse investimento vai gerar dinheiro, vai gerar crescimento, desenvolvimento pessoal e com isso vai gerar mais recurso para você. Então, fazer bem o seu gerenciamento de despesa, aumentar a sua renda, planejar o futuro, são alguns passos práticos que a gente vai ver hoje. E a gente está discorrendo sobre a criação de um orçamento realista, economizar para situações imprevistas e também redução de dívidas. Eu já quero dar boas-vindas aí para quem está chegando. Nosso tema hoje está fixado, alcançando estabilidade financeira e bem-estar. É uma demanda que tem sido trazido para mim, para que a gente possa falar sobre isso. É algo que deixa as pessoas, ansiosas, é um anseio e há no coração das pessoas, então a gente está trabalhando esse tema. Terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês são estratégias que vocês precisam encontrar para oportunizar trabalhos adicionais. Então, por exemplo, eu sou missionária há 14 anos e eu trabalhava em agência até o final do ano passado. Depois de um tempo, surgiu o Prospere. Inicialmente, o Prospere ele era um programa 100% gratuito, né? Não tinha nenhum programa que fosse remunerado. Só que chegou uma hora que o volume estava tão grande, as pessoas estavam me demandando tantas questões, eu comecei a produzir materiais. Então, eu aproveitei uma oportunidade para criar um trabalho adicional e hoje está se tornando o meu trabalho principal. Então, pensa no que você já faz hoje, como você pode ter trabalhos adicionais para te gerar rendas adicionais. E essas rendas adicionais, somadas ao seu orçamento e você já planejou, ela vai realmente trazer frutos maravilhosos aí para você. Segundo ponto, investir em educação e desenvolver habilidades profissionais que aumentem sua renda. Foi o que eu falei um pouco antes. Viagens, intercâmbios, eventos, mentorias, tudo isso vai fortalecer a sua vida profissional, pessoal, vai te desenvolver e através desse desenvolvimento você consegue fazer mais renda. Então é um momento em que você pode sim pegar um empréstimo ou utilizar um cartão. São as duas dívidas ali, são dívidas boas para investir ou investir num negócio ou para investir em você mesmo, fazendo disso uma nova renda. E eu também quero trazer um pouquinho para vocês, assim, de como a gente pode, lidar com despesas médicas.
quando eu era missionária, isso era um ponto, quando eu era missionária de agência, tá, gente? Isso era um ponto que me deixava um coração apertado. Eu via muitos missionários que chegavam num determinado momento da vida, né? Estavam passando por alguma situação de saúde e o que pesava na vida deles era o medicamento. Muitas das vezes não tinham os recursos para o medicamento. Então, saber lidar com despesas médicas, medicamentos, plano de saúde, né? Pensar como você pode otimizar isso é muito importante e é vital. E isso, gente, a gente precisa fazer quando a gente está bem. Não adianta você querer planejar a sua saúde quando você está doente. Você precisa planejar a sua saúde quando você está bem. Então, quais são os recursos que você tem hoje à disposição para que você possa ter uma saúde melhor, para que você possa preparar, né, para o futuro, para que você não venha sofrer. E hoje você já pode usar, né? Hoje a gente sabe que a gente tem aí a possibilidade de medicamentos genéricos. Algumas farmácias dão desconto quando você tem um plano de saúde ou quando você está cadastrado na farmácia. São coisas básicas, simples, mas que você pode usar para o seu dia a dia, para que você possa fazer mais renda através disso, reduzindo as suas despesas. Então, esteja atenta a isso. E olhar para os programas de assistência. Os programas do governo, farmácia popular e outros que você pode pesquisar e saber se o seu caso ele se enquadra ali ou não, tá? Saber o que você pode fazer. Gente, nós estamos falando hoje sobre estabilidade financeira e bem-estar. Eu quero pedir perdão a vocês porque ontem eu saí com umas amigas, uma amiga que tá morando fora do país, e aí a gente se reuniu para estar junto, né? Ela tá passando uns dias no Brasil, mas vai embora já no final de semana. E eu comi um pouco mais do que eu devia, porque eu comi fritura, e fritura não me faz bem. Então, se você sentir que eu tô meio estranha, é porque eu ainda estou processando a fritura que eu comi ontem. Tanto é que hoje de manhã eu só consegui tomar chá e beber água. Eu não comi nada. Tão cheia eu tô. Eu até falei assim, acho que eu só vou conseguir comer amanhã. Mas hoje tem almoço de família, né? Hoje é dia, e a família tá toda reunida hoje, domingo. Amanhã, acho que não, mas domingo, com certeza, as pessoas estão. Mas, complementando um pouco, eu quero falar sobre o planejamento de aposentadoria e cuidado com a saúde. Esse também é um tema e muitas pessoas me perguntam. Mas, Adriane, como a gente faz para se proteger? Como a gente faz para se preparar para a aposentadoria? Como a gente faz isso? Como a gente faz aquilo? Bem, é importante você pensar no plano, né, para sua aposentadoria, para que você possa ter uma aposentadoria tranquila e entender como funciona a aposentadoria no Brasil, porque ela tem sofrido mudanças. Tem havido, né, toda uma reforma e é importante que você esteja atenta para não chegar no momento e você falar assim, agora eu vou me aposentar, e aí você entender que o negócio não era bem assim. Então é importante você entender as contribuições que você faz para o INSS e também se você vai ter ou não uma previdência privada, tomar essas decisões em relação ao seu futuro, tá? Então, entender os seus direitos, entender como funciona o benefício do INSS, ele é primordial para a construção de uma aposentadoria feliz, vamos dizer assim. Você vai saber onde você está pisando, você vai saber quanto por mês você vai receber e quanto por mês você vai ter que agregar na sua receita. É possível que o valor que você vai receber, até existe um teto, não seja suficiente para as despesas que você tem. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer para ter a renda e complemente a sua receita de aposentadoria. E isso é importante. Tá? Então, entender como funcionam os direitos, os benefícios, saber fazer o seu cálculo, né, da possível aposentadoria que você vai ter, o quanto você vai precisar complementar e tudo isso.
E é importante também você ter a visão de que uma vez que você aposente, possivelmente você vai perder o plano de saúde da sua empresa. Então, uma vez que você perca o plano de saúde da sua empresa, você vai estar numa idade mais avançada, você precisa desde já pensar como isso vai se dar. Fazer um plano. Você vai realmente poder sustentar um plano de saúde. A gente sabe que quanto mais idoso, mais o plano de saúde se torna caro. Tudo isso precisa ser pensado enquanto você ainda não está dependendo daquele trabalho, daquele serviço, tá? Então, pesquisar planos, cobertura, custo, quais são os melhores planos e se tem hoje para cada faixa etária. Será que o plano que você tem hoje, através do seu trabalho, ou até mesmo pessoal, é o melhor plano para uma pessoa mais idosa? Você precisa entender esses poréns, tá? Então, fazer esse planejamento da sua aposentadoria, ela é extremamente importante. Eu digo até mais, ela é vital. Eu me lembro, e isso mexeu muito comigo no início do meu ministério, mas também me ensinou o que eu gostaria de ter ao final da minha vida ministerial. Então, eu tive 2 professores no seminário e eles davam aula completamente sem condições de dar aula. Ele tinha um problema sério de diabetes, então no meio do nada ele apagava na sala de aula. Ele, se deixasse, ele podia até sofrer um acidente, né, bater em algum lugar, mas ele apagava. E ela, a esposa, ela tinha já, eu não vou dizer que ela tinha Alzheimer, mas ela tinha já uma certa demência, então ela perdia o tempo todo a memória. Ela passava um trabalho, ela não lembrava mais, ela ia dar aula, daqui a pouco ela não sabia qual era o tema da aula. Então eu olhava para eles dois e eu pensava, por que eles estão dando aula? E eram 2 professores muito bons, mas era muito nítido, eles não tinham mais condições de dar aula. E aí eu fui perguntar, né, em área de direito, eles 2 davam aula, e eu soube, eles davam aula, era uma forma de complementar para a compra do remédio deles. E isso me doeu bastante, assim, no início do meu ministério, e isso ao longo do meu ministério tem me chamado a atenção, e é algo que a gente precisa pensar enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente tem força, para que a gente não passe por uma situação dessa. Eram 2 homens, um casal abençoado, um casal que serviu a Deus o tempo todo, mas estava passando por aquela situação. Eles vieram também de uma geração, e a vida do missionário era isso mesmo, era de sofrer do início ao fim, né? E a gente já sofre pelo próprio trabalho, a gente já sofre pelo próprio pecado, a gente já sofre pela própria batalha espiritual, e a gente enfrenta no campo missionário. A gente não precisa criar novos problemas. A gente não precisa. A gente pode se prevenir de problemas, porque o próprio ministério já tem o seu. Então, eu acho que essa é a visão que os missionários têm quebrado, e ainda precisa avançar nesse aprendizado do planejamento. E também é importante que você tenha recursos financeiros adequados para cobrir despesas que não estejam previstas no seu plano. Pode ser que você tenha condições de ter plano, pode ser que você tenha ali uma estrutura boa, mas pode ser que tenha procedimentos que você vai ter que fazer à parte. E aí, para isso, você precisa ter recursos, você precisa ter dinheiro, você precisa ter condições para vivenciar esses momentos, que são momentos desafiadores. E aí, tá tudo bem por aí, gente? Hoje ninguém mandou um oi. Compartilha com a gente e você tem pensado se a aposentadoria é algo que mexe com você, se ter estabilidade financeira é algo que você ainda está trabalhando para ter, ou se você já alcançou. Vai compartilhando pra gente na live, e se você está assistindo a live gravada, você também pode deixar nos comentários e a gente lê depois. Então agora eu quero trazer algumas orientações
A gente falou de alguns preceitos para você ter estabilidade financeira, para planejar o futuro, mas agora eu quero falar do seu bem-estar e do seu estado de espírito, né? A sua paz. Como é que você pode construir isso no meio de tantas coisas que se precisa cuidar, no meio de tantos dilemas que a gente tem, num país e a gente sabe que não preza pela vida e pelas pessoas, né? Com dignidade. Acho que a gente ainda está longe de ter um povo que tem acesso a todos os serviços, tem acesso aos seus direitos previstos em Constituição. Então, no meio disso tudo, como a gente faz para a gente ter o bem-estar e a gente ter a paz de espírito? Então, é importante você entender que a estabilidade financeira também te ajuda nesse processo. E é por isso que a gente trouxe esse tema para cá hoje. Quando você está com suas finanças organizadas, você não está em endividamento, você não está inadimplente em nenhum lugar, isso te gera estabilidade e isso faz com que você se sinta bem. Você sabe que problemas podem vir a acontecer, mas você tem ali condições de ter um suporte para aquelas situações inesperadas. E você tem ali todo um planejamento para o dia que você precisar parar de trabalhar, para se surgir alguma situação imprevista de saúde, você está pronto, você está planejando isso. E isso traz para você um bem-estar, isso traz para você mais paz de espírito. Agora, é importante você cuidar da sua saúde mental. A gente vive num mundo muito acelerado, a gente vive num mundo onde as pessoas estão vivenciando muitas experiências ao mesmo tempo e isso mexe com as nossas emoções, né? E a gente precisa blindar isso. Todas as vezes que você recebe uma propaganda e você cede, aí vem aquele sentimento de culpa, ai, não devia ter comprado isso, ai, não devia ter feito isso. Eu, por exemplo, hoje não deveria ter comido aquela fritura, porque eu não sou uma pessoa resistente à fritura, eu não faço fritura em casa. Então, são sentimentos, eles vêm, mas e você deve cuidar das suas emoções, da sua mente, para eles venham e passem. Porque algumas coisas só vieram para passar, né? Elas só precisam passar por ali. E existem algumas técnicas que vocês podem usar. Uma delas é realmente relaxar. A técnica do relaxamento é você parar. Às vezes a sua mente ela tá tão atribulada, você tá com tantas informações na sua mente e você não consegue enxergar soluções. E às vezes o que você precisa é parar e respirar. Ah, Adriana, respirar? Tenta respirar no momento de caos. Tenta no momento que você tá super turbulento, você parar e você parar e respirar traz a consciência de quem você é. Você só faz isso involuntariamente porque Deus permite que você faça. Então, parar e respirar vai trazer um relaxamento a você e vai trazer uma clareza sobre o que você deve fazer. Um outro ponto é buscar ajuda emocional, o apoio psicológico. Terapia está aí para te ajudar a resolver questões que não são externas, não tem a ver com o seu salário, não tem a ver com quanto você gostaria de ganhar, mas tem a ver com sementes que foram lançadas dentro do seu coração e até hoje estão germinando e trazendo prejuízos financeiros. Então é importante você buscar esse apoio emocional para que você possa ter esse bem-estar e você possa ter essa paz de espírito. Terceiro ponto é estabelecer os limites saudáveis. Ontem nós falamos sobre aprender a dizer não. E a gente precisa saber dizer não. A gente precisa saber quais são os limites, até onde eu posso ir. Até onde eu posso fazer. Até onde eu posso te ajudar. Até onde eu posso te apoiar. Esse é o meu limite. Passou desse limite, não dá mais. Não adianta você ficar emprestando dinheiro para sua família se você não tem de onde tirar. Você não é herdeiro, você não faturou milhões e você está aí mês a mês emprestando dinheiro. Você precisa estipular limites.
É uma situação inusitada, alguém sofreu um acidente, a gente se mobiliza, né? Precisa resolver um problema de saúde urgente, a gente se mobiliza. Agora, para o dia a dia, cada um tem que responder pelas suas questões. Aí fica aquele irmão, e ele fala pra gente assim, uma vez um amigo, ele estava chateado porque a esposa estava cobrando dele a pensão alimentícia. Olha que loucura. E aí ele conversando comigo, ela não entende, eu estou desempregado. E aí eu virei para ele e falei assim, mas fulano, o fato de você estar desempregado faz com que os seus filhos parem de comer? Os seus filhos, eles têm que deixar de ir para a escola? Eles não podem se machucar enquanto você estiver desempregado? Eles também não podem adoecer, ter febre, nada, porque você está desempregado. E aí ele parou, levou aquele susto assim, eu falei assim, não, eu entendo que você não esteja trabalhando no momento. Só que a sua ex-esposa, ela já passa muito tempo cuidando sozinha dos meninos. E você continuamente está desempregado. Então é importante que você entenda o lado dela. Porque vocês têm filhos juntos. E aí ali a gente conversou e ele parece que caiu assim uma ficha, ele não estava querendo, né? Na verdade, ele cismou, ela tinha que dar o jeito e esperar. Mas depois dessa conversa, ele foi entendendo algumas coisas. E muitas das vezes se precisa estipular limites saudáveis para as pessoas, porque essa pessoa, ela só tem esse comportamento irresponsável porque tem outras pessoas que estão assumindo a responsabilidade dele. Qual é o limite? Existe um lugar onde nós precisamos ir para abençoar vidas, mas precisamos saber quais são os nossos limites saudáveis para que a gente possa ter estabilidade financeira. E entendendo esses limites, as coisas vão acontecendo. Eu gosto também, eu trouxe para cá hoje, ontem a gente falou sobre entender essa linha entre o pessoal e o profissional, o equilíbrio entre essas duas áreas. E a gente falou sobre a necessidade de evitar o estresse, evitar o esgotamento e como fazer isso. E a gente falou muito sobre gratidão, sobre ter um coração grato, né? E aí eu quis trazer para essa live um exemplo prático de como exercer gratidão. Esse caderninho eu ganhei, um caderninho simples. Eu ganhei esse caderninho de uma missionária, mora lá no Texas. Na verdade, ela é texana. E ela me deu esse caderninho. E aí eu anoto. Oi, Isabela, seja bem-vinda. Eu anoto ali motivos de gratidão e vou agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito. Eu estou fazendo uma lista, desde eu sair de missões nacionais, Deus foi sinalizando algumas coisas para mim. E eu pontuei uma minha caminhada com Deus. E eu estou fazendo uma lista de tudo que Ele tem feito, falado, direcionado. E tem sido muito interessante anotar, porque a gente esquece. E aí a gente vai achando que a nossa vida tá toda ruim, a nossa vida tá uma bagunça, só porque aconteceu uma situação. Aí você acha que já tá tudo fora do controle. Então, quando a gente anota, a gente volta ali e vê as anotações, a gente começa a perceber o quanto nós temos motivos de gratidão, o quanto nós temos coisas para agradecer, o quanto Deus tem sido bom com a nossa vida. Ainda e você ainda não tenha alcançado a sua estabilidade financeira, Deus tem feito várias outras coisas na sua vida. Deus tem te dado vários presentes na sua vida. Então vale muito a pena você ter um caderno de gratidão e anotar o que Deus tem feito, para que um pouco mais à frente você possa olhar e falar assim, meu Deus, eu já tenho tudo isso, já alcancei tudo isso. Deus me orientou em tudo isso, Ele me deu palavras para tudo isso. Então vale muito a pena você ter o seu caderno de gratidão. Ontem foi um dia muito especial para mim.
No início do ano, eu pus na minha lista de metas que eu iria conhecer 2 lugares novos. E eu já tinha definido 2 lugares novos que eu gostaria de conhecer. E eram 2 lugares, um no Rio, no interior do Rio, e o outro em São Paulo. E são 2 cidades, uma é considerada a pequena Finlândia e a outra é considerada um reduto holandês. Eram 2 pedacinhos da Europa e eu iria conhecer no Brasil. Só que a gente é muito besta mesmo, meu Deus do céu. Porque Deus, ele tem sonhos muito maiores pra gente. E ele falou assim, tá bom, Adriana, é conhecer 2 lugares novos, né? Então eu vou te dar 2 lugares novos. E aí ontem eu já estava em negociação, né? Mas ontem eu formalizei, eu realmente vou conhecer 2 lugares novos. Ontem foi emitidas as passagens, mas não vão ser pequenas Europas no Brasil. Mas realmente eu vou conhecer 2 países na Europa. E são países que eu nunca pensei em conhecer, nunca passou na minha lista, mas está na lista de Deus e tem todo um propósito. Depois eu vou compartilhar mais sobre isso. Mas eu fico pensando assim, o quanto vale a pena a gente agradecer e a gente escrever os nossos projetos, os nossos sonhos, porque Deus ele vai realizando. E sempre, sempre ser grato, sempre cultivar relacionamentos positivos e encontrar alegria nas coisas mínimas. Às vezes a gente quer assim, coisas mirabolantes, mas no nosso dia a dia a gente pode ter alegria, sabe? De ser grata a Deus por coisas pequenas. Eu tenho tido a oportunidade de cuidar mais da minha mãe nesse tempo, né? Era uma angústia que eu tinha. Primeiro, ela começou a adoecer, eu morava no Maranhão, era muito distante, não é um lugar que você pega um voo rápido e vem em casa. Depois, num momento muito decisivo, Deus me trouxe de volta para o Rio. E quando Deus me trouxe para o Rio, eu achei que fosse ficar tudo mais fácil, mas ficou ainda pior, porque eu estava no Rio, mas eu não conseguia ter tempo. Então, foi um momento bem difícil para mim. Até eu saí de missões nacionais no final do ano passado e eu tenho podido dedicar esse tempo à minha mãe. E tem sido um privilégio para mim poder cuidar dela nesse momento que ela tá já quase esquecendo de tudo, sabe? Ela por conta do Alzheimer. Então, quando a gente para e observa as coisas pequenas, assim, os presentes que Deus vai nos dando, gente, não tem como a gente não ter um coração de gratidão. E a gratidão, ela move todas as coisas. Ela move a nossa vida, ela move o nosso ser, ela move o nosso ministério, ela move a nossa vida espiritual, quando a gente consegue agradecer pelo que a gente tem. Eu sou muito grata a Deus, porque um dia, em 2020, quando nós estávamos naquela situação tão triste, Deus me entregou na mão o Prospere. Eu nem imaginava que 4 anos depois eu fosse estar falando sobre ele, eu fosse estar vendo vidas transformadas, eu fosse já ter um número enorme de testemunhos de pessoas transformadas. E a gente só precisa ficar atenta ao que Deus está fazendo na nossa vida. São muitas bênçãos que Deus está derramando. Eu não gosto muito de ver jornal, especialmente esses jornais que são jornais mais locais, tipo RJTV, aí tem o jornal aí do Maranhão, tem o jornal de São Paulo, aquele jornal mais local. E se você for observar, eles só trazem tragédia. E a nossa vida não é só aquilo, gente. Se a gente só vê tragédia, a gente vai achar que a nossa vida é só tragédia. Mas quantas coisas boas acontecem na nossa vida? Quantos presentes maravilhosos Deus derrama sobre a nossa vida todo dia? Quantos sorrisos, quantos abraços, quantas palavras de bênção a gente recebe. Existem momentos difíceis, ruins, gente perversa, existe tudo isso. Mas quantas bênçãos Deus está derramando sobre a sua vida? Então, a gente está em busca, sim, de uma estabilidade financeira, de um bem-estar, mas nós não vamos ter bem-estar, nós não vamos ter equilíbrio emocional, nós não vamos ter paz de espírito se na nossa vida a gente só olhar para o que está de ruim. Se na nossa vida a gente só vai olhar para o que nos falta.
se na nossa vida a gente só for olhar e deu errado na nossa vida. A gente precisa olhar para tudo que tem dado certo, para todas as pessoas que a gente tem conhecido, para todos os momentos alegres, para todos os sorrisos que temos recebido, as palavras de conforto, as palavras de renovo, de fortalecimento, as ministrações que a gente ouve no final de semana. Nós temos muito a agradecer a Deus. E eu quero te desafiar nesse dia. É um dia e nos faz lembrar do sacrifício de Jesus. Ai, não estava nos meus planos me emocionar, não. Mas nesse dia faz a gente lembrar e um Deus santo e perfeito morreu na cruz em nosso lugar para que a gente fosse livre. E não vale a pena a gente viver uma vida de prisão quando Jesus já morreu para nos dar liberdade. Não vale a pena a gente ficar aprisionado a dívidas, aprisionado a falta de esperança, ficar aprisionado a ingratidões, ficar aprisionados a situações que não operam para o nosso bem. Então nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus entregou a sua vida por nós, pagou um alto preço e a gente só precisa desfrutar desse presente maravilhoso que ele nos deu. Eu tô até pensando em fazer uma live no domingo de Páscoa, só para agradecer esse Deus maravilhoso por ter dado a vida por nós. Mas nós estamos chegando ao final da nossa live, e essa live foi até diferente, né? Eu me emocionei, porque eu tô desde manhã me emocionando, lendo a palavra, vendo aquele momento, relembrando aquele momento, o momento em que Judas, né, chega e entrega o nosso Senhor, mas a gente sabe que tudo tinha um plano, e depois disso, toda aquela dor ele sofreu, e foi por mim, foi por você. E você é muito amada, sabe? Não esqueça, e você é muito amada. Não esqueça que o Senhor tem grandes planos para a sua vida, e Ele não perdeu o controle de nada. Ele nos ama, Ele nos tem o nosso nome escrito na palma de sua mão. Eu quero convidar você para participar do evento do Libertas, o evento online e gratuito que a gente vai fazer no dia 8 de abril, e você pode se inscrever, o link está lá na bio, e a gente vai falar mais sobre isso, mais sobre estabilidade financeira, mais sobre os nossos passos para a gente ser transformado financeiramente. E eu já quero desejar a você uma ótima tarde. Quero desejar a você um almoço maravilhoso. Se tiver bacalhau na sua casa, manda pra mim, gente. Eu já liguei pra um monte de gente pra ver se tinha bacalhau, mas ninguém tá fazendo bacalhau hoje. Eu vou comer peixe, já vou pra casa da minha família, sei que lá vai ter peixe, mas não é bacalhau. Mas uma ótima tarde, aproveita o almoço aí em família, aproveita esse tempo, e Deus esteja abençoando você. E obrigada pela companhia hoje no feriado. A live vai estar salva lá, tá bom? Beijo, uma ótima tarde.